Estão evacuando escolas. As pessoas estão agindo de forma muito alterada e causando acidentes. Até o governo mobilizou aviões de combate para entender o que está acontecendo. As protestas ao redor do mundo continuam a crescer em magnitude e violência. Louise vê nas notícias que algo muito estranho está acontecendo. Ela dirige até sua casa, entra pela porta e liga a televisão. Os noticiários dizem que 12 objetos não identificados acabaram de chegar à Terra e os exércitos das maiores potências do mundo estão se mobilizando para agir. O mundo inteiro está em caos, pois ninguém sabe se as intenções dessas coisas são boas ou se vieram para nos fazer mal. Ela é uma professora muito importante, com doutorado em linguística, mas, devido ao caos das notícias, ninguém mais está frequentando as salas de aula, pois ninguém sabe se estarão seguros. Essa mulher será responsável por entrar em contato com os seres que acabaram de chegar, mas as coisas vão sair do controle. A doutora vive sozinha. Mas antes de tudo isso, vimos suas memórias e percebemos que ocorreu um evento trágico em sua vida. Louise tinha uma filha, ela a viu nascer e a segurou nos braços. Pelo anel, inferimos que também era casada. A menina passou de bebê a uma pequena criança a quem ela amava com todo o seu coração, afinal, era sua filha. No entanto, os médicos diagnosticaram uma doença terminal muito rara, que tirou a vida dela aos 12 anos. Enquanto Louise está em seu escritório ouvindo as notícias, um homem entra. É o Coronel Weber, que tem uma missão para ela. Ele se senta e tira um gravador do bolso. Ele diz: "Preciso que você traduza isso para mim." Coloca o gravador sobre a mesa e começa a reproduzir o áudio. São os sons das criaturas das naves que acabaram de pousar na Terra. Ele diz que ela precisa estar fisicamente presente para fazer o trabalho. Louise já trabalhou com o governo antes, então os agentes sabem que ela é a pessoa certa. O governo precisa entender por que esses seres vieram para a Terra. Então, na madrugada do dia seguinte, os agentes do governo vão buscá-la. Uma forte luz entra em seu quarto e um helicóptero começa a fazer barulho. Ela se levanta, desce e abre a porta. É o coronel, que veio para levá-la aos seres desconhecidos. Ela entra no helicóptero e decolam. No local, há uma longa fila de civis intrigados esperando para ver o que está acontecendo. A doutora olha pela janela e finalmente os vê numa cápsula flutuante de dimensões titânicas. Ninguém sabe o que eles querem, mas todos temem que suas intenções sejam violentas. Temem que estejam aqui para nos destruir. No helicóptero, ela conhece Ian. Ele é um físico que veio acompanhar a doutora em toda a investigação. Ele lê uma frase para ela, que quero que você lembre muito bem, porque nos diz algo fundamental para entender esta história. A linguagem é a primeira arma usada em um conflito. O exército já está instalado em um acampamento com tudo o que é necessário, para onde Louise e Ian descem. O coronel os guia até uma barraca onde confiscam seus celulares, fornecem crachás e permitem que vejam algo interessante. No centro de comando, vemos representantes de todos os países do mundo conectados para ficar cientes do que é sabido. Todos estão bem comunicados e compartilhando as informações que estão recolhendo. Apresentam Louise à equipe e um alarme forte começa a soar. Este é o sinal de que em breve será hora de subir para a nave. Eles são colocados em trajes especiais contra a radiação, saem da barraca e sobem numa caminhonete. Conforme nos aproximamos, podemos ver que as naves não tocam o chão. Elas não estão em contato direto com a Terra. Isso pode ser entendido como um aperto de mãos. Eles começam um gesto de se aproximar, mas não têm contato. São os humanos que têm que decidir continuar com a saudação e é isso que decidiram. Uma escotilha se abre a cada 16 horas, então é por lá que entrarão. As escotilhas se abrem e a plataforma começa a subir. Nem Ian nem a doutora sabem o que esperar. Quando a plataforma sobe, eles se deparam com um túnel longo, onde a gravidade é diferente, permitindo que caminhem em linha reta normalmente. Ao fundo, vemos uma espécie de tela branca. Chegam, deixam o equipamento, caixas e uma gaiola com um pássaro. A doutora pergunta: "E agora?" O coronel responde: "Esperamos que eles cheguem." Do nada, a névoa começa a se dissipar aos poucos e ao longe os vemos. Gigantes, intimidantes e com 7 patas. Esta primeira abordagem não serviu para muito. No entanto, eles precisam se apressar, pois o mundo está em caos. O medo gerado pela incerteza está causando ondas de saques e violência em todo o planeta. Além disso, há movimentos fanáticos radicais. Esse tipo de comportamento social que surge do medo é altamente reforçado pela falta de informações. A doutora e toda a equipe tentam decifrar os sons que eles emitem, mas não conseguem entender nada. Nesse momento, quando estão prestes a subir novamente, ela olha e tem uma grande ideia. Ela nunca poderá falar o idioma deles, mas talvez possa escrevê-lo. Então, eles voltam para a nave. Mas desta vez, Louise escreve a palavra humanos no quadro negro. Apavorada, ela se aproxima um pouco e dá a entender de maneira não verbal que é isso que são. No entanto, algo incrível acontece. As criaturas lançam uma espécie de tinta com a qual formam um círculo. Ninguém consegue acreditar. Ian segue o exemplo da doutora e as criaturas continuam escrevendo. Note que os círculos não são escritos de uma vez, mas todas as suas partes são praticamente escritas ao mesmo tempo.
Todas essas informações são transmitidas à base, onde são estudadas por todos os especialistas. O coronel não entende o que está acontecendo, nem como vão entender isso. Então, a doutora explica o plano, diz a ele que eles têm que conseguir fazer a pergunta: qual é o seu propósito na Terra? Mas para chegar a isso, eles precisam entender a forma de comunicação deles. Mas a missão de compreendê-los acaba de se tornar uma corrida contra o tempo, já que alguns países têm intenções bélicas, o que poderia levar a uma guerra e, consequentemente, à destruição dos humanos. Resultados drásticos exigem medidas drásticas. Então, na próxima vez que subirem para a nave, a doutora faz algo muito perigoso. No início, ela tenta se apresentar pelo nome, mas percebe que eles precisam vê-la. Então, ela tira completamente o traje de segurança. Todos dizem para ela não fazer isso, mas ela continua. Ela se aproxima das criaturas, estende a mão e elas respondem. Louise escreve seu nome e se apresenta. As criaturas entendem e se apresentam da mesma forma, e Anne decide seguir a doutora e tirar o traje. Depois disso, eles também se apresentam escrevendo seus nomes no quadro negro, e a criatura que faltava escreve o dela. Isso é um avanço gigantesco. Aos poucos, estão começando a entender coisas, mesmo que sejam apenas seus nomes. Depois disso, a comunidade científica decidiu chamá-los de heptápodes. No entanto, quando descem da nave, Louise começa a se sentir mal e tem lembranças muito vagas sobre sua falecida filha. Estas não são simples lembranças, são algo muito mais importante, mas Louise ainda não sabe disso. Para descartar qualquer risco de doença, eles fazem exames de sangue. Mas enquanto estuda os símbolos dos heptápodes, essas lembranças voltam a se tornar presentes. É como se, quanto mais estuda a linguagem, mais as lembranças se tornam claras. Louise não se sente consternada ao pensar em sua filha. Na verdade, está consternada, e quero que você se lembre bem disso, está consternada porque desconhece ter vivido essas lembranças. Os meses passam, e todos os cientistas e países do mundo cooperam entre si para compartilhar seus conhecimentos sobre esses seres e descobrir juntos o que estão fazendo na Terra. Até agora, o que sabemos sobre os heptápodes é que suas naves não deixam nenhum tipo de resíduo, não emitem radiação, gases ou ondas sonoras. Se estão se comunicando entre naves, não se sabe como. Não sabemos se são cientistas ou turistas, e aqui vem o mais importante. Ao contrário de todas as línguas humanas, seus desenhos não representam som, mas representam um significado. Sua linguagem não está sujeita ao tempo, como suas naves, e sua escrita não tem um começo ou um fim. Isso levou muitos a pensar que talvez eles entendam a realidade do tempo da mesma maneira, de uma maneira não linear. Louise e Ian estão cada vez mais unidos, aprendem mais sobre a linguagem deles e desenvolvem sistemas para escrever como eles, com um único objetivo: de entender por que estão aqui. Precisam se apressar, pois a primeira imagem dos heptápodes acabou de vazar para o público, e a sociedade está reagindo de maneiras cada vez mais violentas. A doutora, à medida que estuda mais e aprende o idioma, se sente cada vez mais estranha. As lembranças de sua filha estão se tornando mais frequentes, mais detalhadas e mais longas. Lembra quando sua filha lhe mostrava seus desenhos, mas também quando perguntava sobre o divórcio que vivenciou. São memórias bonitas, no entanto, também lembra seu trágico final e tudo o que ambas sofreram. As lembranças fazem com que, às vezes, se perca em sua própria mente, mas do nada, Ian traz de volta a realidade. Ele compartilha com ela uma teoria muito interessante que leu, a qual revela um grande segredo da teoria do relativismo linguístico. Essa teoria sugere que a estrutura de uma língua afeta a maneira como entendemos a realidade e que as pessoas não podem ter conceitos para os quais sua língua não possui palavras. Isso me lembra algo que Wittgenstein disse: os limites de meu idioma são os limites de meu mundo. É por isso que as visões de Louise se tornam mais precisas à medida que aprendem mais a linguagem dos heptápodes, porque sua compreensão da realidade está gradualmente se expandindo. E em breve Louise perceberá que essas visões sobre sua filha não são memórias, mas na verdade está lembrando o futuro. O coronel acorda a doutora porque as coisas estão se complicando. Ele a leva até a sala de comando, onde ouvem um áudio filtrado do governo chinês. Eles estão ensinando a falar em termos de xadrez, ou seja, em termos de vitória e derrota, de jogador e inimigo. E se a única ferramenta que você tem é um martelo, todo problema parecerá um prego. É um claro exemplo de que a linguagem que você usa molda sua maneira de entender as coisas. Isso é extremamente perigoso, pois poderia iniciar um conflito. Portanto, eles precisam entender os heptápodos antes que o governo chinês faça uma loucura. Então, decidem fazer a grande pergunta, ou seja, por que estão na Terra? A doutora ainda não domina completamente a linguagem, mas não há outra opção. No entanto, essa falta de entendimento terá enormes consequências. Quando Louise retorna à nave, fica em frente às criaturas, com a ajuda de seu computador, formula a pergunta. Todos estão atentos, pois a resposta determinará se eles vêm em paz ou para nos destruir. Louise pergunta qual é o propósito deles na Terra, e eles respondem: vou oferecer arma. Isso alarmou todos os líderes mundiais, que, ao saberem disso, se desconectam e interrompem as comunicações. Eles têm medo de que oferecer arma signifique começar uma guerra.
Louise tenta esclarecer que talvez os heptápodos não entendam a diferença entre o arma e a ferramenta, mas o pânico se apoderou de todos, e ninguém a escuta. Aqui houve um erro gigantesco na comunicação devido a uma má compreensão do significado e do significante. Louise e Ian decidem subir mais uma vez para entender completamente a mensagem e esclarecer as coisas. No entanto, os militares reagiram com medo e secretamente levam uma bomba de demolição para tentar acabar com os heptápodos. Louise tenta entendê-los, mas no meio da conversa um dos seres faz um gesto estranho. Louise percebe que o heptápodo quer que ela escreva na barreira. Isso é muito estranho, pois Louise não é uma deles. Ela não tem a capacidade de fazer isso, mas mesmo assim coloca suas mãos e o heptápodo lhe dá um pouco de tinta. Quando isso acontece, Louise tem lembranças de sua filha e, como se fosse magia, ela se torna capaz de escrever na linguagem das criaturas. Ian vê isso de longe, maravilhado. No entanto, a bomba está prestes a explodir e lá fora os militares estão se preparando para atacar caso haja retaliação. Antes que exploda, os heptápodos preenchem a barreira com dezenas de milhares de círculos. São tantos que nenhum dos dois consegue entender o que significa. Mas bem quando o explosivo está prestes a detonar, as criaturas os lançam para trás, salvando suas vidas. Quando Louise recupera consciência, vai até o quartel para informar aos diretores que precisam retornar e explicar que não foi culpa deles. Mas já é tarde demais. A China e outras potências mundiais declararam guerra aos heptápodos e mobilizaram suas forças para destruir as naves se não saírem da Terra em 24 horas. Se isso acontecer, pode desencadear um conflito em escala global com terríveis consequências. Ian e Louise se apressam em estudar todos os círculos do último encontro. Entre eles, há um diálogo e apoio mútuo. Louise é a mente mestra, mas Ian sabe disso e a respeita, então está sempre lá para ajudá-la. Após o estudo, eles concluem que essa mensagem é apenas uma peça de outras 12 que existem, e precisam unir para entender o que os heptápodos estão tentando comunicar. Isso sugere que precisam se comunicar com as outras potências para unir as outras 11 partes. No entanto, ninguém está mais disposto a falar e todos estão pensando em usar a violência antes do diálogo. Enquanto tem essa reunião, Louise tem lembranças, ou melhor, visões. Uma cápsula descendo do céu e suas mãos cheias de tinta. Ela tem a premonição de que precisa sair dali e, quando o faz, uma cápsula se solta da nave e desce até o solo. Parece que a visão de Louise acabou de prever o futuro. Ela sobe na cápsula e ela se eleva novamente. A plataforma a leva até os heptápodos. Mas desta vez, não há mais barreira, está em contato direto com eles. Aqui, Louise está prestes a entender tudo. Agora, a doutora consegue ler melhor o que eles escrevem. A criatura diz a ela que ela possui a arma e precisa usá-la. No entanto, Louise ainda não entende o que eles querem dizer com a arma. Então, ela faz a pergunta novamente: qual é o propósito deles aqui? O heptápodo conta a ela que vieram para ajudar a humanidade. Porque em 3.000 anos, a espécie deles vai precisar da ajuda dos humanos. Ou seja, de alguma forma, essas criaturas conseguem ver o futuro. A criatura diz a Louise que ela também pode fazer isso e, nesse momento, começa a ter lembranças sobre sua filha. Uma última vez, podemos ver a menina brincando e fazendo um heptápodo de massinha. Mas se Louise teve sua filha antes dessas criaturas chegarem à Terra, como sua filha poderia modelá-los? Bem, isso acontece porque tudo o que Louise viu até agora sobre sua filha não são lembranças, mas premonições. Ou seja, durante todo esse tempo, Louise estava lembrando do futuro. Ela não se sentia sobrecarregada por lembrar da morte de sua filha, ela se sentia sobrecarregada porque lembrava de coisas que nunca viveu. E como ela faz isso? Bem, isso se deve à teoria que mencionei há alguns minutos, sua linguagem molda sua compreensão do mundo, e essa história é o exemplo perfeito. Preste atenção, porque isso vai explodir sua mente, mesmo que você não seja um fã, você mais ou menos conhece a linguagem do cinema. Se mostrarem alguém com dor de cabeça e depois cenas de um evento, você entende que essa pessoa está lembrando de algo. Você intui isso porque é o que viu durante toda a sua vida. Não é uma regra natural, simplesmente todos os cineastas começaram a fazer isso e isso se tornou parte da linguagem cinematográfica. Se no filme mostrarem no início cenas de um acontecimento e depois a vida cotidiana da pessoa, você presume que esse evento que viu anteriormente foi parte de seu passado. Seu cérebro entende assim porque a linguagem que você conhece o obriga a ver assim. A linguagem te condicionou, no entanto, nunca foi parte do passado dela, ela estava simplesmente lembrando do futuro. Nesse sentido, a linguagem humana é falada e escrita de maneira linear, passado e futuro têm um começo e um fim, então nós entendemos o tempo dessa maneira. No entanto, Louise, à medida que aprendia a língua dos heptápodos, teve acesso a uma compreensão da realidade diferente, uma compreensão onde o tempo não é linear, assim como suas naves ou sua escrita, não tem um começo ou um fim, exatamente como sua compreensão do tempo. Louise desce da nave e é evacuada. Ela não sabe como explicar o que aconteceu, mas sabe que precisa deter o ataque que está prestes a ocorrer. As naves ao redor do mundo assumem uma posição defensiva e os exércitos estão prontos para atacar.
Louise tenta explicar que quando os Octávios disseram arma, na verdade estavam se referindo à sua linguagem, uma ferramenta que eles vieram nos dar para que, no futuro, possamos ajudá-los. Por isso, a mensagem final era uma espécie de quebra-cabeça que só poderia ser unido pela cooperação de todos os países, promovendo assim a comunicação. Porque, no futuro, os heptápodos não vão precisar de um ou alguns, vão precisar de toda a humanidade. No entanto, apesar de ter entendido as verdadeiras intenções desses seres, o acampamento inteiro está prestes a partir e o tempo está se esgotando. Nesse momento, ela começa a lembrar que no futuro escreverá um livro sobre uma linguagem universal e consegue trazer o conhecimento do futuro para o presente. Assim, ela vai conseguir entendê-lo completamente. Obviamente, isso parece muito absurdo, mas nós, com palavras, fazemos algo semelhante. Quando mencionamos algo do passado, estamos trazendo isso para o presente. Como diz o ditado, recordar é uma forma de reviver. A diferença é que os heptápodos levam esse conceito ainda mais longe. Depois disso, Louise tem sua lembrança mais importante, ela se vê numa celebração das Nações Unidas, onde todos os países estão juntos e conseguiram evitar uma guerra com os heptápodes. O general Chan, que está prestes a iniciar uma guerra no presente, diz a Louise que graças a ela não houve um conflito, porque alguns anos atrás ela ligou para seu número privado para dizer algo muito importante. Louise, no presente, não sabe seu número privado, mas Chan no futuro o mostra. Assim, com a informação de suas memórias do futuro, a doutora do presente rouba um telefone via satélite e liga para Chan. Os generais percebem e vão detê-la, pois isso é considerado traição à pátria. Louise lembra que no futuro o general Chan disse que parou todo o conflito porque a doutora lhe contou as últimas palavras de sua esposa antes de morrer. A doutora começa a falar chinês e se trancam em um quarto para que não possam detê-la. No entanto, o exército está apontando armas e dizem que se ela não soltar o telefone, vão matá-la. Nesse momento, Ian chega por trás dela. Esse homem confia e admira tanto a doutora que usa seu próprio corpo para proteger Louise, colocando sua própria vida em risco. A mulher lembra novamente do futuro e ouve o que parou tudo. As palavras que Chan disse, a guerra não produz vencedores, apenas viúvas. Louise diz isso pelo telefone e, depois de contar, ela levanta as mãos. Logo em seguida, anuncia as notícias de que a China e todos os seus aliados cancelaram o ataque e estão retirando suas tropas. As naves dos heptápodes concluíram sua missão e estão se retirando da Terra para voltar ao seu lar. Como Ian mencionou inicialmente, a linguagem é a primeira arma usada em um conflito. O poder da comunicação vai além do simples ato de transmitir informações, é essencialmente a habilidade de influenciar e ser influenciado, e, o mais importante, de construir pontes onde antes havia apenas abismos de incompreensão. Esta mensagem do filme é extremamente importante, porque, pense sobre isso, a maioria dos problemas do mundo, se não todos, são problemas de linguagem, desde os maiores, como uma guerra mundial, até os menores, como um conflito entre parceiros. Parece-me que uma mensagem subjacente neste filme é que a comunicação vai além da troca de palavras. Vimos que o que parou a guerra foram um conjunto de palavras que, talvez para o remetente, não significavam nada, mas tocaram as fibras mais profundas do destinatário porque essas palavras abraçavam sua experiência. A comunicação eficaz vai além da troca de palavras. O que vimos Louise fazer durante todo o filme, literal e metaforicamente, foi falar na linguagem do outro. Isso foi o que realmente parou a guerra e isso nos deixa uma mensagem importante para qualquer ser humano, devemos aprender a ouvir e falar na linguagem do outro. Louise apenas observa aliviada de longe como tudo terminou, mas Ian se aproxima para dizer suas últimas palavras. No entanto, quando isso acontece, Louise começa a ter outras visões. Ela vê sua filha brincando com ela e ensinando-a a soletrar seu nome. Ela se chamará Hannah. No entanto, ela percebe que o pai da filha que terá no futuro é nada mais, nada menos que o próprio Ian. Como curiosidade, a doutora chamou sua filha de Hannah porque essa palavra é um palíndromo, o que significa que pode ser lida da mesma forma de trás para frente. Isso é uma referência aos próprios heptápodos e sua linguagem, que não tem começo nem fim. No presente, Ian diz a ela, o que mais me surpreendeu não foi conhecer eles, foi conhecer você. Depois, Louise o abraça de certa forma, aceitando o destino que com certeza espera. Ela sabe que se casará com Ian, sabe que terá uma filha a quem amará com toda a sua vida e lhe dará a maior felicidade de todas. Mas ela também pôde ver que, no futuro, Ian as abandonará, que verá sua filha morrer e causará a ela a maior dor que alguém pode experimentar e não poderá fazer nada para evitar. Então, se Louise sabe que o final de seu relacionamento com Ian e da vida de sua filha é trágico, por que decidiu seguir por esse caminho na vida? Porque Louise entende que a profunda dor que sentirá ao perdê-los não pode obscurecer os momentos genuínos de alegria, carinho e conexão que ela experimentará ao amá-los. A verdadeira riqueza da vida não está em evitar o sofrimento, mas em abraçar cada momento de amor, por mais efêmero que seja. No entanto, esta é apenas a resposta romântica. E para você que ficou até o final do vídeo, vou explicar a resposta determinista. O determinismo sugere que Louise tomou essa decisão não por livre-arbítrio, mas porque não tinha outra opção. Apenas se lembra do que já aconteceu, e o que já aconteceu não pode ser alterado. O mesmo acontece no futuro.
Se Louise pode ver o que acontecerá no futuro, significa que já aconteceu, então também não pode ser alterado. Nesse sentido, não há decisões. Só resta inventar uma narrativa ao longo do caminho. Assim, pode-se concluir que conhecer o futuro vai completamente contra o livre-arbítrio. Neste caso, disse que o futuro já aconteceu, porque é como a linguagem dos heptápodos, o tempo não tem começo nem fim, mas tudo já aconteceu e está acontecendo ao mesmo tempo. Graças à teoria que cria essa história, me parece uma carta de amor à linguagem, destacando que está é nossa arma por excelência como seres humanos. Essa arma ou ferramenta com a qual somos capazes de criar os vínculos mais belos ou provocar os atos mais atrozes. Gostou do conteúdo? Não perca nenhum vídeo novo. Inscreva-se agora e faça parte da nossa comunidade. Clique no botão de inscrição e ative o sininho para receber as notificações. Juntos vamos explorar mais desse universo incrível. Inscreva-se já e não fique de fora.